Nosso carisma é inspirado por Deus a Francisco para seguir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos também beber das fontes de Assis, gotas de franciscanismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rezemos juntos. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito. Dai-me, Senhor, o que quero sentir e conhecer, a fim de que eu possa cumprir o sagrado encargo que na verdade é capaz de dar-me. Amém. São Francisco, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, sobre esses três aspectos, nós vamos um pouco trabalhar, refletir e rezar sobre o que São Francisco nos ensina em relação à Eucaristia. Primeiro, a Eucaristia na mística franciscana. Segundo, a intimidade de Francisco com a própria Eucaristia. E este exemplo que Francisco se torna para nós um modelo de amor eucarístico. Primeira coisa, vamos ver então a Eucaristia na mística franciscana. Então, na carta de São Francisco a toda a ordem, no número 26, ele vai destacar esse primeiro item falando sobre a Eucaristia. Então, ele vai dizer: pasmem o homem todo, estremeça a terra inteira, rejubile o céu em altas vozes, quando sobre o altar estiver nas mãos do sacerdote o Cristo, Filho de Deus vivo. Ó grandeza maravilhosa, ó admirável condescendência, ó humildade sublime, ó humilde sublimidade. O Senhor do Universo, Deus e Filho de Deus, se humilha a ponto de se esconder para nosso bem na modesta aparência de pão. Nada de vós retenhais para vós mesmos, para que totalmente vos receba quem totalmente se vos dá. Francisco vai sempre assemelhar a Eucaristia com a humildade. Não tem como separar para Francisco Eucaristia da humildade. Como também não tem como separar presépio da humildade, a cruz da humildade. Então, Francisco vai buscar nessa experiência que a Eucaristia dá a cada um de nós, essa presença real do Cristo vivo e ressuscitado. Ele, que é Deus, desce dos céus e se faz presente na aparência do pão. Podemos dizer que o pão é a coisa mais simples que nós podemos ter. E Francisco, então, quando escreve essa carta para toda a ordem, ele chama a atenção para que verdadeiramente os frades possam ficar maravilhados por essa grandeza eucarística em que Deus se faz presente num pedaço de pão. Ele desce dos céus, passa pela mão do sacerdote e se faz presente real na Eucaristia. A Eucaristia na mística franciscana. Falar de São Francisco e a Eucaristia nos leva a querer adentrar um pouco mais neste grande significado que a Eucaristia deve ter na vida de cada cristão. Nós sabemos que a Eucaristia é o ápice do amor de Deus, naquela promessa em que Ele falou: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E essa promessa se cumpre até os dias de hoje. É a oração por excelência onde o próprio Deus se faz presente como alimento. Nós sabemos que a palavra Eucaristia significa, do grego, ação de graças. E ali ele se faz presente não somente como alimento do pão,
mas também o alimento da palavra. Então São Francisco foi considerado este homem eucarístico, não simplesmente porque tinha devoção pela Eucaristia, mas ele se torna um homem eucarístico para viver essa santidade que a própria Eucaristia nos proporciona, a partilha que a Eucaristia nos convida a viver. A essência da mística franciscana em relação com a Eucaristia é a admiração, como eu disse antes, pela humildade de Deus na encarnação, da qual a Eucaristia para ele representa a continuação, como ele claramente afirma na sua primeira admoestação. Então, Francisco vai entender a Eucaristia como uma extensão do presépio. Deus que se desce aos céus e se faz presente na criança, se estende até os dias de hoje, vivendo essa presença real na Eucaristia. E aí, na primeira admoestação, que São Francisco escreve para os frades, ela é toda voltada para o corpo do Senhor. Eis que todos os dias ele se humilha, assim quando desceu do trono real para o útero da Virgem. Cada dia ele vem a nós sob aparência humilde. Cada dia desce do seio do Pai sobre o altar, nas mãos do sacerdote. Eis que todos os dias ele se humilha. Só que nós temos que entender muito bem o que é humilhação, o que é ele se humilhar. A palavra humildade vem muito da palavra humus, terra, base, coisa fértil. Então, seja, eis que ele se esvazia, como na encarnação, quando ele desce do trono real e se faz morada no ventre da Virgem Maria. Eis que na Eucaristia ele também se humilha, desce, se faz presente na aparência do pão. Então, São Francisco, nessa primeira admoestação, ele chama a atenção de nossos frades, de toda a comunidade franciscana, a ter este reconhecimento dessa humildade de Deus, que todos os dias, ou seja, em todas as Eucaristias que nós celebramos, ele se faz presente, ele desce. É a encarnação. Essa extensão da encarnação em nosso mundo. E a resposta que nós devemos dar, a resposta do coração humano a esse Deus que se humilha para nos amar, para nos atingir com seu amor, não pode ser outra senão aquela da total confiança, da total entrega da própria existência a Ele. Essa resposta, essa visita que Deus nos faz, nessa entrega de se fazer presente na Eucaristia, convida a cada um de nós a também sermos pessoas eucaristizadas. Comungar vai se tornar para cada um de nós um compromisso, um abraçar uma causa, um projeto. E este projeto se chama Jesus Cristo, o Reino dos Céus. E aí então São Francisco vai chamar a atenção dos frades, de cada um de nós, a viver essa experiência em nossos corações, onde também nós devemos também nos humilhar. Fazer também na nossa vida essa entrega de humildade, como a Eucaristia faz para com cada um de nós. Ele vai dizer: vede, irmãos, que humildade é de Deus, e derramai diante dele os vossos corações. Humilhai-vos para que ele vos exalte. Portanto, nada de vós retenhais para vós mesmos, para que totalmente vos receba quem totalmente vos dá. A Eucaristia, na mística franciscana, ela se manifesta neste cuidado e na solicitude para com o sacramento do corpo e sangue de Cristo. Então, São Francisco vai dizer no seu testamento, no número 11 e 12, e quero que estes santíssimos mistérios sejam honrados e venerados acima de tudo, colocados em lugares preciosos,
os santíssimos nomes e palavras dele escritos, se por acaso eu os encontres em lugares inconvenientes, quero recolhê-lo e rogo eu sejam recolhidos e colocados em lugares honestos. São Francisco agora vai fazer este cuidado da sua vida, de que tudo aquilo que é voltado para o sagrado seja zelado e cuidado com amor, com devoção. Não no sentido das coisas mais caras, mas que no sentido principal, que o meu coração esteja ligado aqui. Que o meu coração esteja voltado para o sagrado, para o valor que tem a Eucaristia, para o valor que tem os vasos sagrados, para o valor que tem o Santíssimo Nome de Jesus. Quando chegamos dentro de uma igreja, nós temos uma oração própria. Diante do sagrado, daquilo que envolve esse mistério de Deus, somos chamados a contemplar e a venerar. Então aí, chamamos a atenção para como estamos recebendo a Eucaristia. No sentido assim de meu coração verdadeiramente busca conhecer e amar, porque ao comungar, eu estarei comungando verdadeiramente este compromisso. Um compromisso da vida eterna. Nós tivemos este tempo, período da pandemia, e nós ficamos às vezes um pouco isolados. Às vezes tivemos que ficar dentro de nossas casas, comungar espiritualmente, mas agora, graças a Deus, estamos retomando a nossa caminhada de fé. É preciso retomar e voltar a essa consciência do sagrado, da Eucaristia, da importância de celebrar a Eucaristia,